Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Hoje a gente vai falar de um assunto que complementa o que a gente conversou lá na segunda-feira. Lá a gente conversou sobre definição de objetivos organizacionais, desdobramentos de metas. Aí hoje a gente vai continuar isso, falando um pouco sobre como a gente faz acompanhamento de resultados globais. Tá? Então essa é uma questão bastante importante. A gente tem um fluxo simples de trabalho, que é o que funciona, é o feijão com arroz que funciona quando a gente fala sobre acompanhamento de metas, independente de qual é o recurso ou qual é o software que você usa para fazer esse tipo de avaliação. Hoje a gente vê o pessoal falando muito sobre Power BI tomando espaço do Excel ou qualquer outra coisa do tipo, mas no fim das contas isso nem faz tanta diferença assim, porque o que gera resultado não é a beleza do gráfico e até muitas vezes nem é tanto a possibilidade de você ter um gráfico no seu celular ou na palma da mão o tempo todo. O que faz grande diferença é você saber o que fazer com essas informações, você montar indicadores que sejam interessantes, e aí sim, né, se você tem realmente já isso montado, ter equipamentos, ter uma estrutura e um software mais interessante pode ser um plus, né? Pode ser ali algo a mais que vai te ajudar a ter condições mais interessantes de trabalho. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse fluxo, a gente vai entender como ele funciona e qual é a relação desse fluxo com os sistemas de gestão da qualidade, que é o que a gente tem que olhar quando a gente fala de resultado global. Bom, então a gente tem basicamente 5 etapas que são ali obrigatórias que devem ser seguidas e é lógico que tem uma certa adaptação, né? Então você vai precisar em algumas condições ter estratégias personalizadas para sua empresa sobre o como fazer, mas o que você faz é padronizado, tem que ser nessa estrutura para funcionar e é o que faz sentido, tá? E aí eu estou deixando aqui de forma bastante simples alguns pontos e a gente vai falar de cada um deles, tá? Então o primeiro passo é: se você tem a sua estratégia de objetivos organizacionais, a gente falou sobre isso lá na segunda-feira, já definida, você fez o do seu desdobramento, então a primeira etapa aqui dentro é a definição de metas. E eu comentei com vocês que as metas normalmente nas empresas são olhando ali um período anual, tá? E normalmente as empresas acabam deixando para falar dessas metas a partir do mês de janeiro, pensando em começar o ano todo, e isso é um erro. Né? Isso faz com que você tenha atrasos logo no primeiro mês de trabalho e você perca uma parte do ano. Já vi empresas perder 3 meses de trabalho porque não consegue fazer com que as metas funcionem logo de cara. E aí chega lá no final do ano, fica todo mundo desesperado porque a gente não está conseguindo atender as metas, ou as metas estão sendo atendidas, mas ninguém está enxergando o resultado real dessas metas em si. Então, primeiro ponto é: definição de metas, na minha opinião, devem ser feitas em setembro, né, para que você possa falar, entender quais são essas metas, entender as métricas, entender as estratégias, você ter plano de ação, você ter uma gordura em tempo para fazer estudos, para montar um projeto em cima das suas metas. Tá? Então toda meta ela precisa de um projeto, toda meta ela precisa ter uma visualização desse tipo. Tudo bem? Então, o primeiro passo, muito importante, isso como um lembrete, né, para a gente revisar o que a gente já falou lá na segunda-feira, é: definições de meta tem que ser bem feitas. Tá? Tem as suas metas bem definidas? Agora sim a gente vai ter o segundo passo, né, o step 2 ali, que a gente vai falar o seguinte: a gente vai ter que ter um plano de execução e acompanhamento. Tá? E aqui o pessoal falha bastante. Por quê? A gente costuma ter lá a meta, só que a gente não sabe como chegar lá. Né? Então eu tenho a meta de faturar 20% a mais no ano de 2026, por exemplo. Mas eu não sei como fazer isso, eu não sei por onde começar, e aí a gente tenta vender mais, a gente tenta fazer qualquer coisa que seja mais direto, e isso acaba não dando o resultado que a gente espera. Isso para diversos tipos de processos, diversos tipos de situação. Tá? Então, antes de você começar a trabalhar com sua meta, você tem que ter um plano bem definido. Tá? E esse plano precisa contar com estratégias de acompanhamento. Então, você tem que ter definido como você vai acompanhar, como você vai fazer as medições desse resultado. Tá? Então, antes de você começar a trabalhar, porque não adianta, todas as metas elas precisam ser mensuráveis. Lembrem lá do SMART. Tá? Então, se estou falando grego com relação a isso, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só falando de metas SMART, tá? Mas é importantíssimo que as metas sejam mensuráveis, porque senão você não vai elas não vão ter resultado para você, você não vai conseguir entender se você está ou não tendo benefícios com esse trabalho.
Então, esses dois primeiros pontos, teoricamente, eles já deveriam ter começado lá atrás. Né? Então, eles já deveriam ter começado lá quando a gente definiu o objetivo organizacional e fez o desdobramento. Tudo bem? Agora, daqui para frente, a gente vai entrar na vida séria, digamos assim, desse projeto. Ou seja, vamos entrar na prática desse projeto. E quando eu falo de entrar em vida séria, quando eu falo em entrar em prática, dentro do sistema de gestão da qualidade de qualquer tipo de empresa, a gente está falando de PDCA. Tá? Então eu preciso pensar em PDCA, eu preciso ter essa estratégia ali bem definida, tá? E isso vai acontecer ali a partir do acompanhamento periódico. Ou seja, se eu já planejei anteriormente, né? Então, porque o passo 1 e o passo 2 foi planejamento, eu vou executar essas atividades ali dentro do né, dessas atividades. Eu vou precisar ter um cheque que vai ter uma periodicidade de trabalho, normalmente mensal, mas pode ter periodicidades diferentes. Tá? Então isso é importante, eu vejo que às vezes o pessoal peca nisso também. Tem estratégias que faz sentido, eu já tive indicadores que eu precisava fazer monitoramento diário. É lógico que é um monitoramento muito mais simples, né? Então, uma coisa rápida que você bate o olho ali, você já sabe como ele está funcionando e faz ali algum tipo de registro com relação a isso para você fazer uma análise depois. Agora, eu já tive indicadores também que você faz avaliações semestrais, que você faz avaliações anuais. Então depende muito da velocidade daquilo que você está tratando, de quanto aquilo oscila ao longo do tempo e qual é o tempo que aquilo leva para sentir efeitos das ações que você está aplicando. Tá? Então, quando a gente fala de acompanhamento periódico, eu não posso fechar simplesmente olhar tudo todo mês. Eu posso ter a reunião lá com o superior, com o gestor, coisa do tipo, uma vez por mês. Mas eu preciso ter uma estratégia de acompanhamento que me dê esse alerta numa velocidade adequada. Tá? Então isso é importante e às vezes o pessoal acaba deixando passar, acaba ficando de lado. Tá? Outro ponto, né? Então depois que eu defini isso, eu preciso fazer então minhas metas lá no DU, eu preciso fazer esse acompanhamento periódico e eu preciso fazer análise crítica. Né? E análise crítica é análise crítica. Então, a análise crítica ela tem que acontecer com resultados bons, com resultados ruins, com resultados com tendência positiva e tendência negativa. Tá? Por quê? Se você tem uma situação em que o seu resultado está muito bom, né, e você já está lá há alguns meses trabalhando com aquela meta e está sempre muito bom, muito bom, muito bom, esse é um alerta. Tá? Provavelmente a sua meta foi mal definida, tá? Porque está fácil demais. Então tenha esse senso. Eu costumava dizer que indicadores verdes, né, sempre verdes, não servem para nada. Tá? Então você tem que ter aquele desafio. Lembra que eu falei isso lá na segunda-feira? Você precisa ter um indicador que realmente traga uma meta que dê uns frio na barriga, digamos assim, para você conseguir atendê-lo. Tá? Então, se o indicador está sempre verde, isso é ruim. Se o indicador está sempre vermelho, também tem alguma coisa errada acontecendo. Tá? E se quando você começa a enxergar tendência positiva ou tendência negativa, aí sim você vai conseguir ter uma análise crítica, entender de onde vem essa tendência, entender o que está causando isso, se são fatores internos, se são fatores externos, comparar isso lá com o seu SWOT, comparar isso com o seu mapeamento de processo, comparar isso com a sua realidade do seu processo, e a partir daí, sim, você vai conseguir entender realmente do que o seu processo precisa para o atendimento daquelas metas que são importantes lá para a empresa como um todo. Lembrando, porque se for definido meta para aquele processo, ele vai colaborar com as suas metas globais, vai colaborar com as metas da empresa, que são aqueles objetivos organizacionais, tudo bem? E uma vez que você conseguiu fazer então essa verificação, conseguiu fazer essa checagem dessa forma, aí sim eu vou fazer o que a gente trabalha com plano de ação, tá? E o que é plano de ações, né? Como que a gente trabalha com isso? Uma vez que eu fiz análise crítica, então eu vou ter ações, como, por exemplo, o indicador estava sempre verde, então eu vou apertar um pouquinho, vou subir ali a minha régua, né, vou dificultar um pouco ele, isso é uma ação. O indicador está sempre vermelho, né, então eu vou entender o que está acontecendo, vou fazer algum estudo, vou fazer uma análise, um acompanhamento, uma entrevista, vou mudar alguma coisa, vou investir em tecnologia, vou investir em treinamento, vou mudar os métodos de trabalho, os métodos de avaliação, né? Então, tudo isso vai entrar em pauta para que você possa definir qual é o melhor caminho para que você possa
fazer com que aquela meta seja atingida, porque a gente entendeu lá no começo que essa meta era importante. Então ela não deixou de ser importante, por isso eu não posso simplesmente cancelar essa meta porque ela não está sendo atendida. Eu preciso encontrar uma forma de fazer com que ela aconteça. Tá? E quando a gente fala de planos de ações, é lógico que a gente vai lembrar ali de ferramentas como o 5W2H, por exemplo, que vão trazer para a gente uma forma, né, uma estratégia de trabalho que vai forçar você a criar um projeto de ações. Então, o plano de ações nada mais é do que um projeto de ações. Então, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um prazo, ele tem que ter responsáveis, ele tem que ter um custo esperado para aplicação e tem que ter os resultados que vão ser obtidos com aquela implementação. Então, por conta disso, a gente precisa ter alguma ferramenta estruturada e eu sempre aconselho o 5W2H para isso, porque é uma ferramenta muito bacana, super simples de se aplicar, né, e que consegue te ajudar quando você precisa fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, esse roteirozinho aqui, por mais curto, por mais simples que seja, ele já vai trazer para você um poder muito grande na hora de fazer com que esses resultados aconteçam e você conseguir entender realmente como trazer resultados mais interessantes ali para sua empresa ou para a área que você trabalha, para o departamento que você atua. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.